As últimas informações do Fluminense neste vídeo, nessa manhã de terça-feira, torcedor tricolor. O noticiário do Flu tá muito agitado. Eu garanto a você que você vai ficar bem informado nesse vídeo. Já vai deixando seu like, ativando todas as notificações da Central Fluminense. Não para de informar para você. Já vou começar falando aqui sobre nova parcial de ingressos para Fluminense e Palmeiras, partida na quarta-feira, dia 24 de julho, mas o Fluminense já abriu as vendas. Eu tinha dito ontem, na terceira parcial, que o número era bom e melhorou mais ainda, porque o Marcelo Neves, jornalista do GE, traz a informação que foram vendidos mais de 24 mil ingressos. A Central Fluminense também publicou um print no nosso Twitter sobre o panorama, né, dos ingressos vendidos por setores. Faltava apenas ali praticamente o setor nível 5 da Sul para esgotar realmente o setor e, enfim, sobrar só a leste e oeste. Eu acredito que a torcida do Fluminense ainda vai comprar muito mais ingressos e eu me atrevo a dizer que teremos a norte aberta para essa partida contra o Palmeiras. É um time que leva muita torcida fora, então assim, vai vender os 4 mil facilmente, até pelo momento do Palmeiras, né? As torcidas de São Paulo, especialmente dos times grandes, costumam vir em grande número aqui ao Maracanã, enfim, as partidas contra os clubes cariocas, até porque é perto, né? Rio e São Paulo, do lado do outro, né? E as torcidas de São Paulo têm uma caravana forte, isso é notável todo o jogo, então a gente deve ter um Maracanã lotado para essa partida do dia 24 de julho. Então vai comprando o torcedor tricolor, tem ingressos promocionais, setor leste, setor oeste. Se a Sul acabar, tem outros setores. Eu particularmente, eu sempre assisti de Sul, mas cara, eu peguei gosto por assistir na leste superior, pela oeste, eu até achei mais tranquilo. A Oeste, pô, você sai já na rampa da UERJ, o jogo acaba, você quer ir embora rápido, é o meu caso, geralmente, nos jogos de meio de semana à noite. Cara, eu saio, já tô de cara pro gol, já saio ali na rampa da UERJ para pegar o metrô, então é uma ótima alternativa também para você, torcedor tricolor. Quero o seu comentário sobre essa parcial. Acerte a parcial, o público de Fluminense e Palmeiras e vire mito nesse vídeo. Deixe o seu comentário. Meu palpite aqui é 54 mil torcedores. Deixa aí o seu palpite nos comentários. Vamos brincar e vamos ver depois quem vai acertar esse público exato de Fluminense e Palmeiras. Talvez a notícia que mais agitou a torcida na noite desta segunda, eu tô falando do fim entre Fluminense e Douglas Costa. O GE traz essa informação com exclusividade que jogador e clube estão próximos de dar um fim a essa relação após encaminharem um acordo para pôr fim aos termos. A expectativa é que o atacante assine a rescisão contratual nesta terça. Ele é um dos nomes mais criticados pelos torcedores devido à campanha ruim no Campeonato Brasileiro, onde o clube é a lanterna. O GE traz como informação que o contrato de Douglas Costa com o Fluminense era de produtividade. O jogador também aceitou reduzir a sua pedida salarial para se enquadrar nos moldes do clube. Devido a isso, as cifras não são consideradas altas para a rescisão, então Douglas Costa também muito próximo de sair do Fluminense. Foi uma contratação de risco, tanto é que o seu contrato é de produtividade. A Central Fluminense, eu lembro isso perfeitamente, eu e o Capuano fizemos live aqui reclamando da contratação do Douglas Costa. Para que o Douglas Costa? O Douglas Costa não foi nada diferente nos últimos 4 anos, no mínimo, no futebol aqui no Fluminense. Passou despercebido, mal, lesões, polêmicas. Então, assim, o Douglas Costa foi o Douglas Costa. E eu não sei porque o Fluminense foi atrás desse jogador que já estava tudo certo para ir para a Turquia. E ligaram para ele no meio da noite, o Fred, Fernando Diniz, convenceram ele vir
ao Rio de Janeiro, tudo bem, contrato de produtividade, salário era baixo, mas foi uma movimentação muito duvidosa e se tornou um erro, de fato. Claro que todo mundo tem opinião, teve gente que criou expectativa no Douglas Costa, eu não criei, critiquei a contratação, porque o Douglas Costa, todo mundo já sabia dos seus problemas físicos, já não estava jogando bem há muito tempo, estava lá nos Los Angeles Galaxy e não estava fazendo nada que credenciasse a contratação do Fluminense para 2024. Foi um pedido do Fernando Diniz, tentou encaixar no time dele. Talvez a única partida decente que o Douglas Costa tenha feito com a camisa do Fluminense foi a entrada dele no jogo da Recopa. Aquele jogo ali ele foi bem, de fato, ajudou o Fluminense a ser campeão na Recopa, em cima da LDU. Também o Renato Augusto entrou bem, né? Ambos entraram bem nessa partida. E depois disso, lesões, não conseguiu ter sequência, entra nos jogos e não consegue agregar em nada. Então é realmente um fim de passagem melancólico do Douglas Costa. Repito, erro da gestão do Fluminense, dobrou o risco, contratou jogadores com problemas físicos, com idade avançada, que há muito tempo não mostrava um futebol tecnicamente credenciável a ser contratado pelo Fluminense. Então, repito, Douglas Costa não fez nada de diferente dos últimos 4 anos, resta saber o valor dessa rescisão. E aí vem as críticas. É muito fácil falar que não tem dinheiro e fazer esse tipo de contratação e jogar dinheiro fora, porque o Fluminense gastou com salário e agora vai gastar aí com a rescisão do Douglas Costa. Reage, Fluminense, melhore suas contratações, Fluminense, para que o jogador contratado ajude dentro de campo e dependendo aí da idade, depois do retorno técnico, você consiga lucrar. Aprenda com os melhores exemplos do futebol brasileiro, Mário, Angione, Fred. Infelizmente o Douglas Costa não deu certo aqui no Fluminense. Eu só tenho a desejar sucesso na carreira do Douglas Costa, mas realmente não dá mais para o raio jogar no Fluminense. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Tinha expectativa no Douglas Costa? Não tinha? Realmente ao certo o Fluminense despachar o Douglas Costa, rescindir com ele? Deixe seu comentário. Antes das próximas informações, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Marcos Menezes, de São Paulo, Álvaro, de Cabo Frio, Vander Lúcio, de Governador Valadares, e para o da Mata, de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais. Obrigado pela sua audiência, deixa o seu like, comenta aí da onde que está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Siga a Central Fluminense nas redes sociais, @perfil na Central, e tem aqui no comentário fixado o nosso canal do WhatsApp, você fica muito bem informado. Saiu notícia sobre o Fluminense, vai estar lá primeiro no canal do WhatsApp, até antes da gente falar aqui no YouTube, até antes de postar no Twitter, no Instagram da Central. Então segue a gente aí no canal do WhatsApp para ficar sempre muito bem informado da forma mais rápida possível. Então vamos falar de informação, vamos falar de uma possível saída. O Vitor Lessa, eu falei que essa noite de segunda foi muito agitada no noticiário do Fluminense, e a tendência é que o Gabriel Pires também rescinda contrato com o Flu. Informação do jornalista Vitor Lessa. O volante também tem o desejo de sair do clube e deve seguir o mesmo caminho de Douglas Costa. Já tinha saído informação na semana passada do Trivela, da Aline Nastari, que as partes Fluminense e staff do Gabriel Pires estavam já estudando, conversando, houve até um feedback, aí a notícia do jornal O Globo, né, da diretoria do Fluminense para o staff do Gabriel Pires sobre o desempenho do atleta no Fluminense. Outra contratação desnecessária, outra contratação que, pelo amor de Deus, gente, o Gabriel Pires ficou praticamente o ano todo no DM do Botafogo. Fluminense que foi de bobo nessa história. O Gabriel Pires, repito, não enganou ninguém. 2023 o Gabriel Pires foi no DM do Botafogo. Muitas lesões, praticamente não conseguiu jogar. É um jogador mais lento. A gente viu nos jogos a lentidão do Gabriel Pires.
é um jogador que realmente não tinha encaixe nenhum no time do Fernando Diniz, que ele pensa de jogo, volante. A gente vê nossos volantes André, Martinelli, Alexandre. O Gabriel Pires, na minha cabeça, nunca entrou nesse balaio de jogar no time do Fluminense no padrão Fernando Diniz. E se provou um jogador que não tem utilidade para o Fluminense. Deu para perceber que o Mano Menezes não confia no jogador, não deu chance, muita chance para o atleta. Então, assim, é outra contratação em 2024 que não agregou muita coisa ao Fluminense. Até admito, o Gabriel Pires com a bola no pé, ele demonstra uma certa técnica, mas ele não é o Ganso, né? O Ganso tem problemas de lentidão, de falta de velocidade dinâmica, mas o Paulo Henrique Ganso é 1 milhão de vezes melhor que o Gabriel Pires. O Gabriel Pires não é o Ganso, não tem a técnica do Paulo Henrique Ganso. Então, assim, é um jogador que realmente eu não entendo essa contratação, nunca entendi, e é mais um que deve deixar o Fluminense nesse meio de ano. O que eu critico aqui, eu até comentei na live de ontem também na rede social ao lado, é que o Fluminense ele não tem convicção de nada nas contratações, no jeito de fazer futebol. Douglas Costa e o Gabriel Pires. 6 meses atrás, 7 meses atrás, eram jogadores que o Fluminense pretendia aí ter por anos. O contrato de ambos é até 2025. 6 meses depois, o pensamento é diferente. Mas repito aqui, não é aquele tipo de contratação que, você tem uma lógica, fez uma pesquisa de mercado e o cara, o cara não deu certo. Não, o Gabriel Pires não enganou ninguém, não tinha credencial nenhuma para o Fluminense ir atrás dele e contratar. O Douglas Costa, eu falei, a mesma coisa. Então são erros por parte do Fluminense exclusivamente. Enfim, e aí é difícil até a gente saber, é pedido do Diniz, a gestão que trouxe nome, concordaram, enfim. Agora não adianta também chorar o leite derramado, a situação do Fluminense é delicada no Campeonato Brasileiro e o Fluminense está fazendo essa mini reformulação com o carro andando. Torcedor tricolor, deixa o seu comentário sobre Gabriel Pires. É de fato uma boa essa saída? Não é? Daria mais chances? Gostou das últimas aparições do Gabriel Pires no time do Fluminense? Deixa os comentários. Eu não gostei, mas claro, sempre respeito a opinião da galera que pensa diferente. Mais uma informação que agitou nessa noite de segunda foi o oferecimento do centroavante Adolfo Gait, do CSKA Moscou. O Fluminense não respondeu. A informação é do Vilela, viajante tricolor. Eu separei aqui alguns números desse atleta na carreira dele. De fato, não são números que animam tanto. Vamos ver aqui. Vamos lá, começar a ver do São Lourenço 2018. O Adolfo Gait tem 25 anos, 1,90 m. São Lourenço 2018, 1 gol em 1 jogo. 2019, 14 jogos, 2 gols. 2020, 13 jogos, 5 gols, 1 assistência. Ele vai para o CSKA Moscou na temporada 2020-2021. 18 jogos, 1 gol, 1 assistência. Empréstimo ao Benevento da Itália, 15 jogos, 2 gols. Volta para o CSKA, 2021 e 2022, temporada europeia. 1 jogo, nenhum gol. Vai para o Huesca da Espanha, 29 jogos, 1 gol, 3 assistências. Volta para o CSKA na temporada 2022-2023. 11 jogos, 2 gols. Vai emprestado por Hellas Verona, 17 jogos, 2 gols. E nessa última temporada agora, 2023-2024, começou a campanha no CSKA, 7 jogos e 1 assistência. E depois foi emprestado para o Çaykur Rizespor, no turco, não sei se está em dia, mas vocês entenderam. 35 jogos, 11 gols, 1 assistência. Aí foi uma temporada já, né? Foi uma passagem muito melhor do Adolfo Gait nessa equipe turca. Se você parar para pensar em toda a carreira, não anima muito esses números. Mas se você pensar o recorte, o futebol é momento, não é? Futebol é momento.
Última temporada, em 35 jogos, ele fez 11 gols e uma assistência, 12 participações para gols. Não tá ruim, mas vai resolver esse problema do Fluminense? É um jogador totalmente desconhecido aqui do futebol brasileiro e até eu diria sul-americano, tem aí seu surgimento no São Lourenço, mas é muito pouco, né? Também ele participou das Olimpíadas de 2020, Sul-Americano 2020 e 2019, onde que ele fez 9 jogos, 3 gols, e o Mundial Sub-20 de 2019 também, 4 jogos, 3 gols e uma assistência. Então é um jogador de seleção de base argentina, mas que ainda não engrenou na carreira dele. Assim, não dá nem pra gente falar se seria bom reforço ou não, se cairia como uma luva ou não. Eu não conheço o jogador. Eu vi alguns lances, eu vi alguns highlights. No highlights ele não me animou muito não, gente, pra falar a verdade. É um jogador alto, trombador. É o que o Fluminense também precisa de diferente, né? O centroavante. O Cano é baixinho no Fluminense, John Kennedy é mais baixo também, mas são de características diferentes. O Cano é mais parado, o John Kennedy imprime mais uma dinâmica, dá uma velocidade ali no ataque do Fluminense. Esse cara, o Adolfo Gait, é um cara mais finalizador, bola aérea, mas assim, não conheço de fato o atleta fluminense. Vai receber um monte de oferecimentos de jogadores, já anunciou aos 4 ventos que tá precisando de centroavante, precisando de atacante, vai chegar muito nome Fluminense. Pode ter certeza, Tricolor, até o final da janela vai aparecer muitos nomes de centroavante. E esse talvez seja um dos primeiros, eu não conheço. Então, se você já assistiu o jogo desse rapaz, você assiste o campeonato russo? Deixa seu comentário, lembra dele na seleção argentina de base, lembra dele no São Lourenço? Comenta aí. Eu gosto de falar muito de jogador que eu conheço. Jogador que eu não conheço, assim, é mais difícil pra gente comentar, mas tá aí a informação. Jogador que foi oferecido ao Fluminense, Adolfo Gait, do CSKA Moscou, segundo Vilela, viajante tricolor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu.